Olá lá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química no nosso quadro Estuda Mais Responde, que é o quadro aqui do canal onde você faz uma pergunta pelos comentários e eu respondo ela em uma videoaula assim como essa. E se você também quiser participar desse quadro enviando questões de Química pra gente, é só você comentar a hashtag Química neste vídeo ou em qualquer outro vídeo do canal Estuda Mais. Logo depois de você escrever hashtag Química em um comentário, você escreve a sua questão de Química para que eu possa respondê-la em uma outra videoaula. Você pode também mandar seu nome completo para que eu diga aqui quem foi que enviou essa questão. Complete os elementos seguintes em ordem crescente de raio atômico. Aí temos aqui o Pb, que é o chumbo, o C, que é o carbono, o F, que é o flúor, e o CS, que é o césio. Então a gente vai ver em ordem crescente os seus raios atômicos. Ah, professor, o que é um raio atômico? Bom, imaginem vocês que a gente tem um átomo, tá? Esse átomo ele tem aqui o núcleo, tá? Dentro do núcleo a gente sabe que nós temos prótons, mais nêutrons, certo? Mais nêutrons. Agora, a gente tem também as camadas. Então, por exemplo, nesse átomo, vamos supor que eu tenho duas camadas. Tenho a primeira camada, tenho aqui a segunda camada. Na primeira camada, eu vou ter aqui, por exemplo, 2 elétrons. Vou colocar aqui 2 elétrons. E na segunda camada, eu vou dizer que eu tenho 4 elétrons. É como se fosse um átomo de carbono aqui, tá? Então, beleza. O raio atômico é a distância que a gente vai ter entre esse núcleo aqui e a última camada, tá? Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de raio atômico. Essa distância entre o núcleo e a última camada, que é a chamada camada de valência. O raio ele é a metade de um diâmetro, né? O diâmetro seria se eu pegasse 2 raios, ou seja, aqui ó, eu estaria medindo o diâmetro desse átomo. Mas a gente não analisa o diâmetro, e sim o raio atômico, que é uma das propriedades periódicas que a gente vai observar, tá bom? Por que ele é uma propriedade meio que periódica, né? Ele tem uma tendência na tabela periódica de diminuindo da esquerda para a direita. Observe, o raio atômico ele é menor aqui e ele vai ser maior, ou desculpa, é o contrário. Ele é maior aqui e ele vai diminuindo à medida que eu estou indo ó, da esquerda para a... Mas a minha linha é ruim demais, hein? Vamos ver se eu consigo fazer assim. Vixe, vou ter que usar da tecnologia para me auxiliar aqui, ó. Agora sim. Ele é maior ali, ó, do lado esquerdo. Ele vai ser menor aqui, onde eu vou colocar ele, ó. Aqui ele vai ser menor. Beleza? Ele também, se a gente olhar de cima para baixo, a gente também pode observar isso, ó. Ele é menor em cima, menor aqui em cima. E indo para baixo nas colunas na tabela periódica, ele vai ficando maior. Quanto mais embaixo, maior ele fica. Então a gente observa o seguinte: quanto mais embaixo, maior é um átomo, tá? Maior é o raio de um átomo, então maior é um átomo. Não que sejam esses que eu estou circulando só, tá? Outros aqui, ó. Vamos fazer uma comparação rápida, ó. O boro com o índio, quem que é maior? O boro ou o índio? Como eles estão na mesma coluna, a gente vai avaliar só esse fator que eu coloquei aqui, ó. Menor está em cima, maior está embaixo. Então o índio ele tem raio maior. Pronto, tá? É fácil assim. E se eu estiver olhando no mesmo período, por exemplo, na mesma linha aqui, ó, na linha 2, eu tenho o lítio e eu tenho o carbono. Quem que vai ter o raio menor? Quem está mais à direita, não é? Então o carbono vai ser menor do que o lítio. Vocês estão entendendo? Agora olha só, vamos fazer uma outra comparação. Vamos colocar aqui o titânio e vamos colocar o bromo. Quem que é? Essa tabela está em inglês, tá? Então se você está tentando ler aí, os nomes estão tudo em inglês. Então, mas ó, titânio, TI, ou bromo, BR, quem que é maior?
o maior é o titânio, porque ele está mais à esquerda. Se eu estou comparando na mesma linha ou se eu estou comparando eles na mesma coluna, fica muito fácil. É só você olhar esses dados que eu passei para vocês aqui, tá? Então, é maior quanto mais à esquerda e é maior quanto mais embaixo ele estiver na tabela periódica. Agora, eu posso fazer comparações como, por exemplo, e se eu pegar o flúor e eu for comparar com o césio, né? Quem que é maior? Bom, o césio tem que ser maior. Primeiro, porque ele está mais à esquerda do que o flúor. E segundo, que ele está mais embaixo do que o flúor. E o flúor ele está mais à direita, ou seja, ele teria que ser menor, e ele está mais acima, então ele tem que ser menor mesmo. Vocês estão entendendo? Então dá para a gente comparar mesmo que eles não estejam na mesma linha ou na mesma coluna. Esses átomos que estão aqui em cima, eles são menores do que esses átomos que estão aqui embaixo, ó. Tá bom? Eles não são só os que eu estou circulando, observação, eu estou fazendo assim só uma por cima aqui para vocês. Não quer dizer que porque eu circulei aqui até o zinco, que o nióbio não é maior do que, por exemplo, o flúor, tá? Então fiquem espertos, tem outros que são maiores aí também. E isso aí a gente vai ver de acordo com os raios atômicos, tá bom? Olha só, quais são os átomos que a gente tem ali? Tem o chumbo, carbono, flúor e césio. Vamos procurar eles? Ó, o césio, a gente até marcou ele agorinha, né? Vamos colocar aqui, ó. Tá aqui o césio. A gente tem aqui o chumbo, que é o Pb. Tem o flúor. E tem o carbono. Pronto, estão todos aí. Vamos fazer um comparativo entre eles. Os que estão mais acima, que é o carbono e o flúor, eles tendem a ser menores ou maiores do que o chumbo que está aqui embaixo e do que o césio que está aqui embaixo? Maior ou menor? Eles tendem a ser menores, né? Eles estão mais acima, então são menores, beleza? Agora, por que eu tirei isso? Flúor, carbono, tá? Então eles são menores. Então, entre o flúor e o carbono, quem que é o menor entre os dois aqui? Quem está mais à esquerda ou à direita? Quem está mais à direita. Então, o flúor é menor do que o carbono. Ó, o carbono está mais à esquerda. Então, ele é maior do que o flúor, tá bom? É só esse tipo de comparação que a gente faz. É uma comparação qualitativa, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, o carbono, ele é maior do que o flúor. Mas a gente vai querer ordem crescente, é isso? Então vamos fazer assim, ó, colocar o flúor primeiro, né? O flúor é o menor de todos. É o flúor, que é menor do que o carbono, que é menor do que... Aí vamos lá, entre os dois de baixo. Os dois são na mesma linha, ó. O chumbo e o césio. Então quem que vai ser o menor entre os dois? O chumbo, não é? Porque ele está mais à direita, então ele é menor. Tá? E depois vem o césio. Então a gente coloca chumbo Pb. E por fim, o último deles será o césio. Para vocês terem uma ideia dos tamanhos, eu anotei aqui, eu acho que o do flúor eu não anotei, mas tá bom. E só para vocês terem uma ideia dos tamanhos desses raios, ó, eu tenho aqui o raio do flúor, é o único que eu não anotei aqui, depois eu posso procurar. O raio que eu tenho para o carbono, ele é de 180 picômetros. E esses dados aqui você não tem que decorar não, tá, pessoal? Só aquela tendência. Vocês verem que eu acertei, eu fiz o exercício sem falar em dados. Você não precisa decorar número nenhum desses, tá? Eu só estou passando por curiosidade. O chumbo, ele tem um raio que o seu tamanho é de 180. Opa, eu passei esse 180 não é do carbono, não, é do chumbo. Passei errado, pera lá. O do carbono é outro. O carbono são 70 picômetros. 70 picômetros. O chumbo são 180 picômetros. E o césio, ele tem o tamanho de 300, o raio, tá? 300 picômetros. Ou seja, esse raio aqui, ó, isso aqui que a gente está medindo, o tamanho disso é em picômetros, beleza? O que é um picômetro, professor? Um picômetro é igual a 1 vezes 10 a menos 12 metros, tá bom? Então é bem pequenininho. Você pode usar esse dado aqui para fazer a conversão de picômetro para metro, né? Bom, basicamente é isso. Você consegue pegar aí
o tamanho desses átomos, desses raios, a partir basicamente meio qualitativo. Tem uma coisa, muita gente pode estar se perguntando agora, professor, mas por que ele diminui, né? Por que ele vai diminuindo da esquerda para a direita? Por que ele é maior lá embaixo, menor aqui em cima, né? Por exemplo, primeiro de cima para baixo, por que ele é menor lá em cima e maior lá embaixo? Esse número que a gente tem aqui no cantinho da tabela, deixa eu vir aqui, que é o número dos períodos. O hidrogênio está no primeiro período, o lítio está no segundo, o sódio está no terceiro. Não só o sódio, todo mundo, o magnésio, a continuação lá do outro lado, alumínio, etc. O potássio, o cálcio, o titânio, o vanádio, todos esses caras aqui estão no quarto período, vocês estão vendo? O quinto período, que é a quinta linha aqui, todo mundo aqui está na quinta linha. O que quer dizer isso? É o número de camadas que esses átomos têm. Então, os caras que estão na quinta linha, eles têm mais camadas do que os caras que estão na quarta linha. Os da quinta linha, eles têm 5 camadas, da quarta tem 4 camadas. Ou seja, imaginem vocês que eu pego um átomo e ele tem uma única camada. Aí eu pego um outro átomo, que além de ter essa única camada, que esse primeiro já tem, ele vai lá e tem mais uma camada. Quem que tem um raio maior? Poxa, obviamente que o que está com o maior número de camadas. E o maior número de camadas, ele tende a aparecer quando o átomo está mais embaixo na tabela periódica. Tá? Esse cara aqui está no segundo período da tabela periódica. Período. Ou seja, ele está na segunda linha. São 7 linhas na tabela periódica. Primeiro período. São 7 linhas, a gente vem até o número 7. Professor, e esses dois aqui embaixo, lantanídeos e actinídeos? Mas eles estão aqui dentro, Os lantanídeos estão na linha 6 e os actinídeos estão na linha 7. A própria tabela mostra aqui pra gente, né? Não são todas as tabelas que mostram isso, mas eles sempre estão ali dentro, tá? Eles não são linha 8 e linha 9, tá? Eles estão na 6 e na 7. Então, são 7 camadas. Quanto maior o número de camadas, o que acontece? Maior é o raio atômico desse átomo. Tá, até aí beleza, né? Eu acho que isso é tranquilo. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida em relação ao entendimento disso, só deixar aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Agora, e por que dentro da mesma camada, por exemplo, eu tenho aqui o carbono e tenho o flúor? Por que o flúor é menor se ele tem o mesmo número de camadas? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. E é o seguinte, o carbono, né, vamos usar o átomo de carbono, ele tem 2 camadas, né? Olha só, a gente está em qual período? No período 2, período 2 tem o lítio, o berílio, aí vai lá para o outro lado, boro, carbono e flúor, e depois vai ter o neônio lá, né? Então todos esses caras aí, eles têm 2 camadas. Por que o carbono é menor, né, do que o flúor? Vamos ver por quê? O carbono ele tem aqui no núcleo dele quantos prótons? 6 prótons. Tá? Porque o número atômico do carbono é 6. Está muito difícil de ver, eu acho. A tabela é pequenininha, 6. O número atômico do flúor é 9. Tá? Então, por exemplo, para o átomo de carbono, eu tenho 2 camadas. Ele está no segundo período, né? Então, eu tenho 6 prótons ali dentro. Eu tenho aqui, 2 camadas. E ele não tem só prótons dentro do núcleo, não, tá? Ele tem os seus nêutrons também. Eu até não vou deixar assim, mas vamos colocar esse núcleo menorzinho. E aí eu vou riscar aqui para fora, tá? Ele tem 6 prótons. O carbono, né, tem 6 nêutrons. É que o nêutron não importa, tá? Não para isso que eu estou falando aqui. E o número de elétrons são 6 elétrons, tá? Então eu vou colocar aqui os 6 elétrons dele. 2 na primeira camada e 4 na segunda camada. Totalizando aí, então 6 elétrons dele, tá bom? O flúor, como que o flúor é? Ele seria basicamente a mesma coisa. Deixa eu vou tirar um print aqui desse desenho, porque eu demoro demais para desenhar. Vamos colocar aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui. Vou aumentar um pouquinho, colocar do lado um do outro para a gente fazer uma comparação melhor aqui. Vamos ver se ele copia. Copiou, beleza. Aqui para cima, maravilha.
Só que o flúor ele tem mais elétrons, né? Ó, ele não tem esse mesmo número de elétrons aí não. Vamos colocar aqui, flúor, ele tem, o número atômico dele é 9, então ele tem 9 prótons, né? Ele vai ter 9 elétrons. Esquece os nêutrons, tá? Por enquanto. No caso do flúor, ele vai ter ali 9 nêutrons também, mas ó, tá, ele tem 9 prótons, 9 elétrons. Já usei 2 elétrons aqui na primeira camada, não foi? Então, na segunda camada, quantos elétrons eu preciso ter para chegar em 9, né? Preciso ter 7. Então, ó, já foi 4, né? 5, 6, 7 elétrons. Beleza? Então, aí os 7 elétrons do flúor. Quem tem mais prótons no núcleo? O flúor ou o carbono? Ah, professor, é o flúor. Tá. Em teoria, esses dois caras deveriam ter um raio igual, né? Ou seja, o tamanho do meu print ficou maior aqui, né? Ai, ai, ai. Fui desenhar depois, né? Aí ficou assim. Tá bom. Vou ter que apagar eles, mas acho que... Tirar ele daqui, tirar esse daqui. Vamos redesenhar esses... Tá, mas não vou redesenhar agora ainda não. O ideal seria que o número de elétrons aqui deles, desculpa, o tamanho do raio ele seja o mesmo, né? Ah, eu tenho esse raio aqui que é a distância entre o núcleo e a camada de valência. E a distância deveria ser a mesma, afinal eles têm o mesmo número de camadas, não é? Esquece aqui, o número de elétrons vai estar errado porque eu vou precisar diminuir ele de novo, tá? Acho que agora está certo. São 7 elétrons na segunda camada do flúor, tá? Não esqueçam isso não, 7 elétrons é para estar 7 bolinhas na segunda camada aqui. Só não vou ficar desenhando toda hora não, porque eu vou ter que diminuir ele de novo. Só que o que acontece? O flúor ele tem muito mais prótons dentro da sua camada de valência. Esses prótons eles fazem uma força de atração com os elétrons. Se eu tenho mais prótons atraindo esses elétrons, então o que acontece? Embora sejam mais elétrons, a gente diz que o flúor ele tem uma força nuclear efetiva maior do que a do carbono. O que é uma força nuclear efetiva? É a força com que o núcleo atrai os elétrons dessas camadas, desconsiderando a repulsão elétron-elétron, que os elétrons têm uma repulsão entre eles, né, que atrapalharia essa força. Só que então, quanto mais próton eu tenho com o mesmo número de camadas, esses mais prótons vão conseguir atrair com mais força esses elétrons. E atraindo com mais força esses elétrons, eles fazem com que esses elétrons cheguem mais próximos do núcleo. Olha só, eles começam a chegar mais próximos e o átomo acaba por diminuir o seu tamanho. Então, o raio que eu tenho do carbono, ele é maior do que o raio que eu tenho do flúor, porque o carbono tem menos prótons e menos prótons não atraem com tanta força os elétrons que ele tem nas duas camadas, igual os prótons que eu tenho no núcleo do flúor conseguem atrair seus elétrons. Então, por isso que da esquerda para a direita na tabela periódica, ou seja, no mesmo período, mesmo tendo o mesmo número de camadas, o raio atômico diminui. Beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui nessa explicação, até porque era só a resolução de um exercício. E eu já enrolei até demais fazendo a resolução desse exercício aqui. Agora que eu fui perceber, eu acho que eu não passei aqui para vocês. Quem enviou, né, esse exercício aqui foi a Laura Ortega, tá? Viu, Laura? Então, esse é o seu exercício, uma explicação, acho que um pouco mais completa do que possivelmente você esperava, mas é para vocês entenderem como é que funciona, né, o raio atômico, por que ele cresce de cima da tabela periódica para baixo, por que ele cresce do lado direito para o lado esquerdo, ou decresce, né, do lado esquerdo para o lado direito, tá, na tabela periódica. Então, mais ou menos, eu acho que deu para entender, beleza? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que posteriormente eu resolvo sua dúvida aí nos comentários, ou quem sabe até gravo um outro vídeo falando sobre essa temática novamente. Belezinha? Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram dessa videoaula, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês estarão ajudando seus amigos, ou pelo menos poderão estar ajudando seus amigos, e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do canal Estuda Mais.
Muito obrigado por sua audiência, se inscreva em nosso canal no YouTube caso ainda não seja inscrito, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as novidades do canal Estuda Mais. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.